Na verdade, eu quero ser objetivo nesse tempo com vocês, porque depois nós vamos ter um paredão, né? Vocês vão me colocar no paredão e vão me fuzilar. Mas a ideia é, antes de nós irmos para as perguntas e o bate-papo, é a gente falar um pouquinho daquilo que foi me dado como propósito de compartilhar. Perguntei aí, galera, o que vai rolar? E a galera falou, pastor, fala um pouquinho sobre família. Eu acho que nós temos enfrentado muitas dificuldades com as famílias dos nossos dias. Então eu quero falar com você, bem rapidinho, talvez eu gaste aí 15 minutos, 20 no muito, a respeito de família, a fim de que você e eu possamos nos direcionar melhor pela palavra e até nos encontrar. Nem sempre nós estamos no lugar certo, às vezes achamos que estamos, mas quando somos governados pela palavra percebemos que nem sempre estamos. Então eu quero falar um pouquinho disso com você. Muito bom, sabe, assim, eu tenho olhado para aquilo que Deus está fazendo na igreja, na vida de vocês, e às vezes eu fico me perguntando, Deus, por que um quarentão, né, quase cinquentão já, está no meio dos jovens, né? E enquanto nós estávamos adorando, eu vi o Luizinho tocando aqui, Medeiros, galera toda casada, né? Viajar cantando, galera toda casada já e servindo os jovens, né? A Roberta está quase, né, Tom? Em nome de Jesus, né, Tom? Então, assim, fiquei, Senhor, por quê? E Deus começou a falar para mim a respeito das gerações. Como é importante que nós, que somos os elefantes mais velhos, possamos andar com os elefantes mais novos, as ovelhas mais velhas com as ovelhas mais novas, os leões mais velhos com os mais novos. E Deus começou a ministrar o meu coração, o meu espírito a respeito desse contexto, porque a maioria das questões que nos perdemos às vezes é porque nos falta referências, queridos. Ou quando temos referências, nem sempre são boas a serem, às vezes, seguidas. Então eu acredito que se Deus está nos mantendo ainda juntos, é porque Deus deseja passar um bastão para a mão de vocês. Eu acredito que Deus vai usar muito a vida de vocês ainda, não somente na cidade, no estado, mas em toda a nação. Eu tenho orado esses dias e tenho falado muito com Deus, né, para que Deus possa de fato expandir, esticar tudo aquilo que Ele está fazendo aqui. E Deus tem colocado uma impressão muito forte no meu espírito a respeito de que muitos de vocês estão sendo preparados. Vocês não vão ficar. Vocês vão muito mais longe do que aquilo que nós fomos. E isso para mim é uma alegria, ver o que Deus de fato está colocando no meu coração. Porque Deus é assim, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus. Então é como se Deus estivesse dizendo assim para mim, não se apega muito não. Se apega muito não, porque a galera vai voar. Amém? Eu quero falar um pouquinho então com você a respeito dessa questão de família. Cuide dos seus. Esse é o tema, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se você é dado anotações ou se você quiser abrir, 1 Timóteo 5, 8. Somente um versículo, mas a partir dele eu quero fazer uma reflexão rápida. Quero falar com vocês sobre 3 Ds. D de dado, né? DDD. Né? Não é prefixo, mas eu quero falar sobre o DDD com vocês hoje. E está dentro do contexto daquilo que Timóteo está ouvindo de Paulo, quando Paulo escreve a ele. 1 Timóteo 5,8 diz assim, olha: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou ler de novo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pai, nós te louvamos e queremos colocar essa palavra nas tuas mãos, porque, Senhor, é um único versículo, mas ele é tão profundo, que muitos de nós temos dificuldade de vivê-lo intensamente e na sua totalidade. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, ao nosso espírito e muda a nossa vida nessa noite. Cada adolescente, cada jovem neste lugar, Senhor, que eles possam ser tocados e ministrados e eles possam sair deste lugar muito diferente de como entraram. Senhor, anos e anos, séculos e séculos, o Senhor vem escrevendo a tua vontade,
no coração de todo aquele que crê. E não seja diferente agora, Senhor. Levamos cativo ao Senhor este culto, a nossa mente, a nossa vida. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar com vocês a respeito desse assunto, porque é um assunto que até nos aconselhamentos, né? Enquanto líderes, nós às vezes trabalhamos com muitos conselhos e às vezes estamos sempre ouvindo as lutas, as mazelas e as dores das pessoas. E nós percebemos que por conta das nossas omissões e até por conta da nossa posição dentro da própria casa, como nós causamos danos no processo família. A família é a primeira instituição que Deus estabeleceu na terra. Antes de qualquer coisa ser formada, depois do homem ser trazido à existência, Deus forma a família. A primeira instituição reconhecida na face da terra é a família. E nós às vezes falamos tanto da fé que nós temos, nós compartilhamos a nossa fé, nós falamos de Jesus, nós falamos do Evangelho, nós ministramos os avivamentos que nós estamos vivendo, as curas, os milagres, os sinais. Nós temos muito prazer em fazer isso. E às vezes nós demonstramos a nossa fé assim para algumas pessoas que estão iniciando no caminho, outras que até são meio descrentes ainda. Às vezes nós manifestamos uma fé assim, que é uma fé fervorosa, é uma fé. E as pessoas vão se impactando, né? Elas vão tomando uma posição em relação à nossa própria vida por conta da fé que nós expressamos, e elas vão ficando impactadas com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, através da nossa vida. Mas esse texto é um confronto para a nossa fé, porque às vezes nós achamos que negar a Jesus e às vezes nós negarmos a nossa própria fé é simplesmente o fato de nós cometermos um pecado, não estarmos na igreja, nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Às vezes é o fato de nós não sermos submissos a autoridades da igreja, bíblicas, cristãs. Às vezes achamos que é isso. Mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo a Timóteo: olha, deixa eu dizer algo para você. Você nega a fé se você negar a sua família, se você não cuidar da sua família, se você não prestar atenção especialmente aos da sua casa, você está negando a fé. Negar a fé não tem a ver, queridos, muitas vezes com os pecados que você comete lá fora. Negar a fé tem muito mais a ver, segundo esse texto, está muito mais ligado a como você conduz seus relacionamentos em casa. Como tem sido o seu relacionamento com seus familiares? Você, adolescente jovem, para os casados escapar aí meio que pelo fogo, né? Mas tem também para todo mundo. Qual foi a última vez que você se relacionou com a sua mãe, se ela está viva, com o seu pai? Qual foi a última vez que você se relacionou com seus irmãos de sangue dentro da sua própria casa? Que você parou para ouvir as dores dos seus pais? Por que seus pais carregam às vezes o peso que eles estão carregando? Onde você pode contribuir nesse processo? Qual que é o teu papel nisso tudo? Por que Deus trouxe você à existência? E o porquê Deus colocou você dentro desta família? Deus poderia ter colocado você em tantas outras famílias. Você poderia ter nascido um playboy, né? Um Mauricinho, uma Patricinha. Você poderia ter nascido em tantos outros lares. Até mesmo, queridos, em outras etnias e nações você poderia ter nascido. Mas aprove é Deus trazer você ao seio dessa família que você tem. E qual foi a última vez que você deu valor para a sua família como você dá para os seus amigos, para os seus relacionamentos externos? Porque nós declaramos-nos cristãos e dizemos-nos cheios de Cristo, de fé, cheios do Espírito Santo. Às vezes oramos em línguas, profetizamos, fazemos e acontecemos. Fora de casa nós gastamos tudo que somos, tudo que temos, às vezes até recursos do bolso, queridos. Às vezes você gosta tanto de uma pessoa, você é tão assim bem relacionado e linkado com algumas pessoas, que você paga para ele ir no churrasco com você, você banca os rolês que você faz com essas pessoas, porque você tem prazer em estar com essas pessoas. Mas às vezes a sua mãe está dentro de casa precisando de um medicamento que ela não teve condição de comprar e você sequer sabe disso. Mas você está bancando churrasco para todo mundo.
está dando rolê com os que na percepção do momento em que você está vivendo, às vezes em que eu estou vivendo, nós entendemos que tudo de melhor para nós está nesses relacionamentos externos. Às vezes você pega um pai que já não tem mais condição de trabalhar, porque ele chegou no limite de tudo que ele é, em todos os aspectos, emocionais, físicos, espirituais. E você tem coragem de passar 2, 3, 4, 5 horas ouvindo os seus amigos, os seus relacionamentos, seu namorado, a sua namorada, você gasta tudo com eles. Mas o seu pai está à beira de um colapso. Qual foi a última vez que você ouviu seu pai dentro de casa? E que você perguntou para ele o porquê que às vezes ele é tão rude com algumas situações que envolve coisas do cotidiano que na sua percepção seria tão fácil de resolver, mas ele explode, ele vai do 8 a 80 de maneira assim que você não consegue explicar por que ele vai do 8 a 80. Sabe, queridos, a Bíblia está nos ensinando em 1 Timóteo 5,8 que se você cuida dos seus parentes, você obedece a palavra, mas se você não cuida dos seus, você é pior do que um descrente. Alguns textos dizem pior do que um incrédulo. Quando você vai caminhando pela Bíblia e você vai trilhando os textos bíblicos, nós temos 66 livros na Bíblia, Gênesis, Apocalipse. À medida que Deus vai fechando o todo da sua palavra, à medida que Ele vai nos levando para o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, que é o fim de tudo, quando nós vamos nos deparar lá com a Margedon do fim de tudo, você vai perceber que Deus ele tem um propósito estabelecido e um princípio muito bem definido para os descrentes e para os incrédulos. O final dos descrentes e o final dos incrédulos é terrível, queridos. Terrível. Terrível. E Deus está dizendo assim, ó, se você não cuida dos seus parentes, se você não cuida do seu pai, da sua mãe, se você que é pai não cuida dos seus filhos, dos seus irmãos de sangue, você é pior do que um descrente. O final do descrente é terrível. A Bíblia diz que naquele grande dia Deus vai fazer separação entre os bodes e as ovelhas, entre o santo e o profano, entre o joio e o trigo. Deus vai colocar à sua esquerda todos que são reprovados e à sua direita. Eu vou fazer assim, a sua esquerda está aqui, a sua, né? Deus vai colocar a sua esquerda e a sua direita aqueles a quem de fato aprouve a Ele, aprovar e reprovar, por conta de princípios. Então nós vamos falar sobre família um pouquinho, sabe por quê? Porque é assim, ó, me mandaram 20 questões que vocês elaboraram, porque fizeram um levantamento aí nas células, né, com os jovens, com os adolescentes. Faz as perguntas que vocês quiserem para o pastor lá. Eu dei uma olhada assim nas perguntas, né? Vocês estão perguntando o que quer, eu vou responder o que eu desejo também, está tudo certo, isso aí nós vamos combinar depois. Mas eu dei uma olhada lá e eu falei, Senhor, perguntas maravilhosas, mas em todas as perguntas, queridos, só havia uma preocupação consigo, todas. No final das contas, sabe o que acontece? Você quer saber onde você leva o seu, onde você sai ganhando. Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Pastor, é certo isso, é certo aquilo. Pastor, se eu fizer isso e aquilo, e aqui, liberou, fechou. Em última instância, você só está preocupado se... Percebe, irmãos? Estou há 28 anos caminhando com Jesus. Sabe quantas renúncias ao longo desses anos o Espírito Santo já me convenceu? Sabe quanta coisa boa eu deixei, queridos? Sabe quanta coisa ruim eu fiz? 1 Samuel 16,7 diz que o homem olha, está diante dos olhos de Deus, som do nosso coração. Onde eu quero trazer vocês antes de nós partirmos para as perguntas? Ainda bem que as perguntas já foram feitas, acho que vocês nem iam ter coragem de perguntar alguma coisa hoje. No rumo que a palavra está indo, é possível que nós temos a mesma posição que os discípulos, né? Os discípulos perguntaram um negocinho para Jesus, Jesus falou assim para eles, naquele dia nada me perguntareis.
Mas como as perguntas já estão aí, depois nós vamos discorrer elas, nós vamos ter um mediador, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre essas questões da sua honra com a sua família. Não adianta você honrar a igreja. A igreja não precisa da sua honra. A igreja precisa da sua obediência. Obediência é o que Deus espera. Em última instância, amados, nós tentamos honrar aquilo que é externo, que traz uma aparência de bom, que traz algo legal, que nos coloca diante da sociedade, que nos firma nos relacionamentos, mas em última instância, o que vai sobrar vai passar pelo fogo. A Bíblia diz em Pedro que naquele grande dia os elementos ardendo em chama se fundirão. E tudo que é palha, feno, tudo que é madeira, tudo que não presta, queridos, vai queimar e não vai sobrar nada. O que vai sobrar? Só ouro, porque ele pode ser refinado. Está entendendo? Quantos estão aqui ainda? Dá tempo de você ir embora ainda. A maioria de nós tem dificuldade. Sabe por que nós temos dificuldade, amados? Porque é assim, ó, lidar com família exige de você e de mim morte. Maior faculdade do caráter de uma pessoa chama-se família, casamento, paternidade, maternidade, filiação. É a maior faculdade do caráter de uma pessoa. Porque quando você briga com alguém na rua, você volta para casa. Quando você discorda de um trabalho que você está exercendo, você muda de profissão. Quando você não gosta de uma igreja que você está se relacionando, você procura outra denominação. Quando você acha feia a menina que você beijou na boca, você fala, tem coisa melhor. Agora deixa eu dizer para você, quando você é casado, quando você se torna pai, mãe, não tem como voltar atrás, queridos. Por isso que o que Deus quer falar conosco sobre família nessa noite tem muito mais a ver e é muito mais importante do que eu posso ou eu não posso. Eu acredito que a melhor pergunta a ser feita não é o que eu posso e o que eu não posso, é o que eu devo e o que eu não devo. Existem coisas que são deveres, para que os direitos nos sejam dados, para que eu e você de fato possamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Pessoas que obedecem e se submetem aos deveres daquilo que Deus está dando, queridos, são pessoas diferentes. Eles passam a viver no centro da vontade de Deus e não nas periferias. Quando Deus tirou o povo do deserto, presta atenção, olha, pessoas que podiam ser contadas eram 3 milhões de homens que podiam ser contados porque eles estavam aptos à guerra. Já falei isso aí em um dos cultos, mais ou menos sai, do Egito para direção da terra prometida, em direção à terra prometida Canaã, mais ou menos uns 9 milhões de pessoas. Não é 9 mil não, 9 milhões de pessoas. A Bíblia diz que todos, absolutamente todos, exceto Josué e Calebe, todos morreram à beira do caminho em 40 anos. É muito grande, né? A margem de porcentagem. Quem herdou foram só os filhos de quem saiu. Sabe por quê, irmãos? Quase 9 milhões de pessoas morreram em meio a um trajeto, um êxodo. Porque na verdade eles não compreenderam os princípios do governo bíblico de Deus. Eles descreram. De todas as formas eles descreram. Eles brincaram com o Espírito Santo, eles brincaram com Deus, eles brincaram com Jesus, eles ignoraram a Trindade. Nós ignoramos a Trindade quando nós ignoramos a palavra. Quando nós fazemos acordos com Deus e achamos que o acordo que nós fazemos com Deus é como se nós estivéssemos fazendo com um amigo de futebol.
É como se nós estivéssemos fazendo com um patrão que nós agora decidimos sair do emprego que nós estamos, e nós falamos para o patrão, faz um acordo comigo para me pegar os 40% de volta. Não, queridos. As coisas com Deus são sérias. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu ministro a palavra de Deus ao longo desses anos, amados, e eu digo algo para vocês, olha, o peso da palavra na vida de um ser humano, ele deve ter a proporção que Deus liberou. Existem versículos que você vai ler que para mim é insignificante, mas às vezes esse versículo ele está liberando algo sobre você, isso vai ter um peso tremendo para você. Por que ele é insignificante para mim? Porque Deus está trabalhando em outra área, não que ele não tenha valor, mas ele não fala comigo como está falando com você, por conta do momento em que nós estamos vivendo, por conta daquilo que nós estamos recebendo. E Deus está dizendo, olha, se você não observar esse cuidado com os seus, você é pior do que um descrente. Então eu quero falar sobre 3 Ds com vocês. Primeiro D, quando nós começamos a falir naquilo que Deus está nos confiando nas mãos, quando nós temos descuidos. Primeiro D é descuido. Nós andamos descuidados com muitas coisas que nós deveríamos valorizar e não valorizamos. Presta atenção como o descuido é uma erva daninha dentro do relacionamento familiar. Existem fases da vida que você se conecta com a família de tal forma que cada detalhe é importante para você. À medida que você vai caminhando, o descuido dessas áreas que você valorizava, o descuido vai crescendo de tal forma que coisas que eram super importantes para você, agora você entende que é inofensiva. Isso destrói a família. Como, por exemplo, deixar de ser educado, deixar de se preocupar, deixar de amar incondicionalmente, deixar de pagar um preço, deixar de prestar contas. Coisas inofensivas, amados. Entram no relacionamento e de maneira descuidada, nós não percebemos que a família está sendo destruída. Você e eu passamos a descuidar de questões que são pequenininhas e inofensivas, e quando percebemos, estamos dentro de um abismo. A distância entre nós e aqueles a quem Deus está nos pedindo para honrá-los, para amá-los, para cuidar deles, a distância é tão grande que nós já não conseguimos mais nem enxergar um ao outro dentro da mesma casa. Todas as vezes que você vê alguém gritando é porque ela perdeu a proximidade. Porque se você estiver perto de uma pessoa, você não precisa falar alto. Você só grita quando você está longe, para que ela possa te ouvir. Às vezes nós estamos de corpos juntos, mas gritamos, porque as nossas emoções já estão separadas faz tempo. Como elas estão longe, a gente precisa gritar um com o outro. Então é descuido, porque quando nós iniciamos o relacionamento, quando nós iniciamos a família, quando nós fizemos os votos, quando nós decidimos ser pai, decidimos ser mãe, quando nós decidimos, nós não precisávamos gritar, porque nós estávamos muito conectados com aquilo. Mas o descuido foi fazendo com que nós fôssemos nos distanciando. Então você precisa ter muito cuidado. Às vezes nós nos descuidamos com os detalhes. Aquilo que é importante para o outro já não é mais importante para mim. Porque quando você namora, você vai em tudo que ela gosta. Você come até as coisas que você não gosta por causa dela. Aí depois que casa, você fala assim, mas eu nunca gostei de mamão. Ela fala, mas você comia, miserável. Você sempre comeu quando a gente namorava? Ah, era para ti. Aí o sapo vira príncipe, né? E o príncipe depois vira sapo de novo. Sabe por quê, queridos? Porque nós descuidamos dos detalhes. A hora que for para a pergunta, você vai ver como isso aí vai fazer sentido. Você tem que ser autêntico desde já. Você tem que cuidar dos seus, tem que cuidar das suas. Nós descuidamos quando nós perdemos a dependência de Deus em relação a lidar com o outro. É um descuido isso, sabia? Ninguém é tão bom o suficiente que consiga lidar com o outro sem que Deus esteja no processo, queridos.
Você vai conseguir lidar com o outro até um certo momento. Haverá um momento que você não vai conseguir mais. Sabia disso? Eu olho para os casais que namoram assim, ó. Estou olhando lá, para alguns assim. Eu olho para os casais que namoram. Parece, queridos, que eles têm tudo nas mãos. Você precisa depender de Deus para lidar com essa pessoa que está ao seu lado. Se você não depender totalmente dele, você não vai conseguir. Consegue me provar, pastor? Consigo. Com o quê? Com a palavra. Salmo 127 diz: se Jesus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Haverá um momento que você não vai conseguir mais. Ah não, pastor, do tempo que a gente está junto, nós estamos cada vez melhor. Já ouviu falar sobre casamento? Você que namora, você vai ver o que é melhor você casar. Entendeu? Pastor, o casamento é uma instituição ruim? Não. É a melhor instituição da face da terra, é a coisa mais linda que tem. Só que você precisa ter muita maturidade para entrar nele. Por quê? Porque quando a coisa ficar feia, você não tem para onde ir. Ali mesmo que você tem que ficar. E é aí que entra a maturidade. Então você não pode descuidar. Você precisa de Deus para aprender a lidar com essa pessoa com quem você está namorando, se envolvendo, se relacionando. Você precisa de Deus para poder aprender a lidar com o seu pai, com a sua mãe. Se você está aqui é pai e mãe, precisa de Deus para aprender a lidar com seus filhos. Não é algo tão simples assim, lidar com o outro. É por isso que a gente tropeça e a gente não consegue cumprir o propósito de 1 Timóteo. Se você não cuida dos seus e dos da sua família, você é pior que um descrente. Por que que a gente não consegue cuidar? Porque a gente quer cuidar segundo as nossas convicções e a força do nosso braço. Mas nós não conseguimos, queridos. Eu desisti já de cuidar do Lucas e do João e da Giovana, segundo a minha força braçal. Desisti faz tempo. Não entra na linha, queridos, não entra. E eu percebi que quando eu consegui colocar na linha, eles eram como é que chama? Que puxa os vagão? Hã? Locomotiva. Conhecem, vão ver. Eu percebi que quando eu consegui colocar algum deles, eles são 3, né? Giovana, João e Lucas. Quando eu consegui colocar algum deles nos trilhos, eles eram locomotiva e eu estava no meio do trilho. E eles vieram com força, queridos. A gente não coloca ninguém nos trilhos pela força do braço. Porque você vai colocar, vai sair. Você vai colocar, vai sair. Você vai colocar, vai sair. Agora, quando Deus coloca, Deus começa uma obra de dentro para fora. É uma implosão. É tudo diferente. Segundo D, distração. Vou finalizar. Falei que ia ser rapidinho, né? Já deu 15 minutos? Já, né? Distração. Primeiro D, descuido. Segundo D, distração. Nós nos distraímos demais. Nós somos cada vez mais roubados dos relacionamentos que estamos construindo por conta dos entretenimentos da vida. Quantos entretenimentos você e eu não temos, amados? Eu tenho percebido pessoas na igreja dos nossos dias, nas famílias dos nossos dias, nos relacionamentos dos nossos dias, no namoro dos nossos dias. Eles vão de distração em distração. Agora é a bola da vez. O que é a bola da vez? É essa aqui. Aí eles mergulham tudo que tem naquilo. Aí daqui a pouco você encontra eles, você ficou uns dias sem ver, você já fica perdido. Você passa vergonha quando vai conversar. Porque aí você fica 2, 3 meses sem vê-los, aí quando você vai conversar, você pergunta: e aí, como é que tá? Ixi, outra vibe, pastor. Tá nessa ainda? Falei: rapaz, esse negócio anda em distração, queridos. E você vai conversar de novo e outra distração, e você vai conversar de novo e outra distração. E as distrações, elas acabam com as famílias. Sabe por que elas acabam com as famílias? Porque na verdade você passa a viver um mundo virtual, um holograma. Você não consegue viver uma vida familiar que é sólida, consistente, porque tudo se torna um holograma para nós. É como a ficção dos videogames. É isso que acontece conosco nos nossos dias. Nós nos distraímos por qualquer coisa. Então é assim, nós não temos foco mais no outro.
Nós temos foco só no resultado. Em tudo, amados, as famílias sofrem com isso. O foco, na verdade, você não quer o bem do seu pai e da sua mãe. Você, na verdade, o que você quer, se você é um adolescente ou um jovem que ainda o pai e a mãe têm um certo controle, em última instância, em última análise, sabe o que você quer? A aprovação deles. Você não quer o bem deles. Porque o foco não está nele, o foco está em você. Ah, se eu cumprir as regrinhas aqui determinadas pelo pai e pela mãe, tal, eu tenho a lei do benefício. E a lei do benefício é um problema para os relacionamentos familiares, porque em última instância a gente começa a perceber que a gente não tem vida familiar de preocupação um com o outro. Tudo que nós temos é uma vida que nos leva à lei do benefício, onde em última instância eu serei beneficiado com aquilo que eu estou vivendo, com o que eu estou fazendo. Agora, a distração, queridos, é um ponto que nós precisamos, de fato, prestar muita atenção. Muita atenção. Porque é assim, olha, a distração faz com que você inicie as coisas dentro dos seus relacionamentos e nunca termine. Você nunca termina. Por isso que você começou uma coisa, depois você começou outra, depois você começou outra. Então a mulher samaritana já está no 6º marido e não é dela. E aí Jesus olha para aquela mulher, compadecido dela, e diz para ela: filha, você está com um problema sério. Sabe qual que é o seu problema? Você se distrai com as coisas desse mundo. Você está procurando nas coisas desse mundo algo para te preencher. Então o segundo D, queridos, é a distração. Você precisa de fato focar, você precisa finalizar o que você começa. Então quando você diz para mim: olha, eu quero uma restauração com a minha mãe, eu quero uma restauração com meu pai, você está disposta a ir até o fim? Eu quero uma restauração com meu irmão, com a minha irmã de sangue, com a minha família. Nós levamos isso para o casamento. Adolescentes e jovens, prestem atenção nisso. Nós, às vezes, temos problemas que não são corrigidos na rota em tempo hábil. Aí quando você casa, um não pode frequentar a família do outro. Você acredita nisso? Que coisa mais ruim. É quase um inferno na terra. Porque você não consegue se relacionar com a família do cônjuge. Porque não é trabalhado essas coisas. Porque enquanto nós estamos namorando, enquanto nós estamos construindo, enquanto nós estamos buscando, e eu estou falando para jovens e adolescentes, né? Os adultos estão ganhando aí de lambuja, mas eu estou falando com jovens e adolescentes. Nós estamos distraídos, sabe com o quê? Com a beleza. Nossa, você viu o cabelo dela? Casa com o cabelo, filho. Você vai ver, o cabelo vai fazer para você. O dia que você levantar assim e falar assim: cadê o café? Pede para o cabelo fazer. Amor, cadê aquela camisa minha? O cabelo não estava com vontade de trabalhar hoje, de lavar roupa, nem de passar. Deus é bom. Distração, queridos. Último D com você: desconstrução. Descuidamos, distraímos e desconstruímos. A pior fase da sua vida e da minha vida é quando nós começamos a ser desconstruídos na nossa personalidade. E os relacionamentos fazem isso porque eles desconstroem as pessoas. Se você tiver bons relacionamentos com princípios que governam a palavra de Deus, você vai ter boas construções. Mas se os seus princípios são princípios humanos, você vai ver como a pessoa com quem você está se relacionando desconstrói você. Desconstrói. Sabe por quê? Porque é assim, entre dois elos, sempre existe um elo que é mais fraco. Sempre existe. Toda corrente, ao sofrer uma pressão, queridos, ela vai ter um elo que é mais fraco. Se você pegar dois extremos da corrente e puxar com dois tratores, um ao contrário do outro, a corrente vai esticar e vai esticar, vai esticar, vai esticar. É corrente, é aço, né? Mas tem um elo que é mais fraco. Haverá uma hora, em um momento, que o elo mais fraco vai romper. Nos relacionamentos, nós nos permitimos, às vezes, ser desconstruídos por causa do relacionamento. Então é mais ou menos assim: puxa, esse cara era tão jóia, ele era tão legal, começou a namorar, virou uma carniça. Não dá nem para andar com ele. Ou o cara que ficou chato.
Sabe por que ele ficou chato? Porque ela é chata e com força. Às vezes é ela. Ela tinha uma alegria, uma espontaneidade. Ela, desfrutava de tudo, dos relacionamentos, da igreja, de Deus, da família. Começou a namorar com aquele... Meu Deus, como ela apagou. Ela está sendo desconstruída por causa de um tirano que ela ainda não percebeu que ele é o tirano. Só falta tempo para que ela possa perceber. Tomara que ela não perceba quando for tarde demais. Ou ele. Desconstrução, amados. Porque quando você é desconstruído pelos relacionamentos lá fora, você passa a viver também uma desconstrução dentro da sua família. Ontem eu passei com a Giovana de carro ali, era umas 10 horas da noite. E tinha-se uns 8 adolescentes. O mais velho, certeza que tinha 13 anos, não tinha mais do que isso. E eu olhei eles assim, se achando, andando na avenida ali, né? Aí sempre tem um, né? Falei, dá uma olhadinha, amor. Aí veio o outro. Falei, dá uma olhadinha, amor. 10 horas da noite. O mais velho devia ter uns 13, o mais novo devia ter uns 11. Falei, sabe o que acontece, amor? Esse é o problema da nossa geração. Ela falou, qual? Eu falei, de todas as outras gerações. É quando a nossa identidade ainda não foi formada e nós não temos uma família que possa formá-la. Então ela é formada nas ruas. Porque com certeza no meio desses 8 que estão aí, sempre vai ter aquele que é mais. Aí ele sempre vai olhar para o que é mais. Entende? E aí aquele garotinho de 11 anos vai ser desconstruído. Porque ele não tem uma família que possa construí-lo. Aí, meninas, presta atenção, hein? Quando você vai procurar alguma coisa, você só acha enrosco. Sabe por que você só acha enrosco? Porque já foi desconstruído lá com 11, 12, 13. Agora você está com 17 e quer casar. Aí você fala assim para mim, pastor, não acha homem na terra? Não acha mesmo não, filha. Eu vou falar para você, se você achar um já separa, é igual fazer sacolão. Você achou o fruto bom, você já... Se achou, já separa, põe na cestinha, deixa de canto. Que tá difícil mesmo. Não acha homem. Não está tendo. É igual o mico-leão dourada, só vem em cativeira. Está casado. Os homens estão casados. Está feio. Está feio, queridos, está feio. Desconstrução. Por que nós somos desconstruídos desta forma? Porque na verdade nós não temos relacionamento familiar. Ah, pastor, mas lá em casa é impossível, porque minha família também é disfuncional. Sabe por que a sua família é disfuncional? Porque ela também não teve. E a família dela também não teve. E outros também não tiveram. E você vai vendo as gerações, e de geração em geração o diabo sapateia na terra. Mas não deve ser assim conosco. Como estão entendendo? Se você está aqui nessa noite, você nunca mais pode ser a mesma pessoa. E você precisa entender de uma vez por todas que essa construção pode começar através de você. E você pode estancar aqui essa desconstrução que impera sobre tudo aquilo que nós dizemos ser adolescência e juventude. Porque a adolescência e a juventude dos nossos dias não precisa ser o que o mundo é. Eu me relaciono lá fora, queridos, mas eu estou igual a garça agora, eu aprendi. O que a garça faz? Ela anda no pântano, mas não suja as pernas. Garça é assim, as pernas compridas, fininha. Ela anda na lama sem sujar as pernas. Quando eu ando no mundo, queridos, que eu estou lá fora, porque eu sou do mundo, mas não desse. Quando eu estou lá fora no mundo, eu sei como me portar. Mas eu só sei porque algo já foi construído dentro de mim. Então é mais ou menos assim, ó. Se o meu pai estivesse vivo, saudoso papai, está vivo em Cristo, mas o corpo físico não tem mais. Papai estivesse vivo e eu ainda fosse um adolescente, com os princípios que eu carrego hoje, eu podia estar no Japão. E eu teria a mesma posição de estar aqui.
Porque a desconstrução faz isso conosco. Todas as vezes que você está longe das lentes de alguém que você considera ou que você se importa, você se torna outra pessoa. Porque você está longe das lentes de quem pode dizer para você: olha, não faça isso, você não sabe que é errado, já não te ensinei que isso é errado. Agora, quando nós carregamos princípios e nós temos uma construção de Deus em nós, nós podemos estar na Itália, no Japão, onde for, queridos. Pode viajar à Europa, você vai voltar intacto, com as penas todas branquinhas, porque existe uma construção. Eu finalizo com você, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou finalizar, porque vai ter perguntas aí. Mas eu queria finalizar com você dizendo o seguinte: existem momentos na sua vida que você tem entre o bom e o ruim para escolher. Adolescentes, prestem atenção nisso. Jovens, existem momentos que você tem entre o bom e o ruim para escolher. E existem momentos que você tem entre o ruim e o menos ruim. Você não tem opção do bom. Porque às vezes você olha para a sua família e você entende: olha, pastor, mas a minha família, então eu escolho o menos ruim, já que você não tem o bom. Ó, essas meninas do cabelo bonito aí, ó, a mulherada do cabelo bonito aí, que usa um produtinho do bom. Se eu chamar você aqui e falar assim: ó, você deixa eu cortar seu cabelo aqui no público e passar a maquininha zero na sua cabeça? Deixa eu cortar seu cabelo? Sabe o que você vai falar para mim? O que vocês vão falar, mulherada? Você tem a opção do sim ou do não. Mas nós estamos num país comunista agora. Eu te chamei aqui na frente, eu vou falar assim para você: eu vou te dar duas opções. Ou eu corto o seu cabelo, ou eu corto todos os dedos da sua mão. O que você vai escolher? Ah, mas você disse que não deixava eu cortar seu cabelo? Por que agora você está deixando eu cortar seu cabelo? Porque você sabe que daqui 3 meses, 4 meses, seu cabelo vai crescer de novo. Se arrancar os dedos da mão, acabou, filho. Nasce mais não. Não é rabo de lagartixa. Quando nós temos o ruim e o menos ruim, queridos, nós temos que ficar com o menos ruim. E sabe qual que é o menos ruim? É entender que você veio de uma família disfuncional, mas que agora Cristo habita em você, e você é diferente. E o que Deus está fazendo em você mudou a sua história. E você não precisa repercutir ou trazer à existência as mesmas coisas que o seu pai e que sua mãe trouxe até aqui, que são coisas que você reprova. Mas quando você menos espera, você está fazendo igual. E você reprova. Você não precisa disso. Dá para você ser santo em meio a um mundo caótico como que nós vivemos. Dá para você ser simples em meio a um mundo que ostenta todos os dias. Dá para você ser puro no meio de tanta impureza que nós abraçamos, conversando com muitos que convivemos todos os dias. É possível, pastor? É possível. O que eu preciso, pastor? Obediência. Tão somente isso. Você não precisa de mais nada. Estou tratando com os 4, 5 que já não aparecem mais nos cultos de jovens. Está tudo com as penas sujas de lama. Tem uns que quando eu vou conversar eu tenho que passar a mão na carinha assim para tirar a lama dos olhos. Que você nem enxerga onde ele está mais. Não precisa, queridos. Não precisa. Não é possível que você não tenha o Espírito Santo. Não é possível. Porque se o Espírito Santo nos habita, nós somos transformados dentro para fora. Cuidado com o que você faz, para que isso não se torne um dia um peso que você não consiga carregar. Cuidado com o que você vive. Cuidado com o que você aceita. Cuidado como você cuida dos seus. Cuidado como você cuida dos da sua casa. Porque tem os familiares, né, no texto que nós lemos, mas tem também os que Deus coloca diante de você, que não são só os familiares. Ou que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família. Tem os parentes, nega a fé. Existem pessoas que Deus coloca sobre a sua responsabilidade, sobre os seus cuidados. Você é um farol. Cuidado. Nós vamos responder as perguntas de vocês já. Mas eu estou com o espírito bom para responder a pergunta hoje. Doce, doce como mel. Não entra não sem a ajuda de um profissional.
Descuido, distração, desconstrução. Terminei mesmo. Quero orar por você. Pode até se colocar em pé. Quero orar por você. A pior coisa que existe, amados, para Deus, em relação à sua família e aos seus filhos, é ver um dos seus filhos sendo desconstruído. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E o desejo do coração de Deus é que eu e você possamos parecer cada vez mais com Ele. E o desejo do coração do diabo, se é que esse miserável tem coração, porque se tivesse não fazia o que fez. O desejo do diabo é transformar você num Frankenstein. Quando você se desconstruiu de tal forma que o mundo que você vive é uma realidade só para você, para ninguém mais. Sabia que às vezes nós vivemos mundos que são só nossos, ninguém consegue compartilhar deles? Só os coiguais, né? Que às vezes você acha que você está vivendo um mundo que é um mundo assim, mas quando você entra, você fala, eita pega. Achei que era só eu que tinha essas encarnações e tal, e você começa a ver que existe um mundo obscuro lá fora, porque nós estamos sendo desconstruídos todos os dias. Deus não te trouxe para a vida para que você seja desconstruído pelo pecado. Então deixa eu dizer algo para você. É muito comum de adolescente jovem fazer voto. É muito comum. Eu sei, eu já fui adolescente. E tenho boa memória, inclusive, hein? Porque faz tempo que eu fui, estou lembrando ainda que fui. Adolescente jovem é cheio de fazer voto com Deus. A Bíblia diz assim, olha, não faça um voto ao Senhor, se você não vai cumprir. É melhor que você não faça do que fazer e não cumprir. Você não precisa de fazer votos com Deus. Sabe o que você precisa? O que você acha que você precisa? Eu ia dizer vergonha na cara, né? Mas eu vi uns negócios mais bonitos aí. Acho que eu vou ficar com esses mais bonitos que vocês estão falando. Você precisa se posicionar. Porque um dia que você se tornar um lixo e um bagaço, e eu sei o que é lixo e bagaço, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai rir na sua cara. E ele vai deixar você sozinho, sozinha. Sabe, queridos, eu fui dependente químico 5 anos. O que você pensar de dependência química e orgânica, relacionamentos, eu me envolvi. O que você pensar, eleva ao quadrado. Ao quadrado. O que você pensar de orgia, o que você pensar, tudo passou pela sua cabeça? Pode pôr um pouquinho mais. Eu vivi, queridos. Eu cheguei ao ponto no mundo das drogas que eu só fazia roubo e furto por encomenda. Tudo que você pensar. Tudo, irmãos. Eu beijei a lama. E quando eu cheguei lá no fundo do poço, sabe o que aconteceu com os meus amigos e com o diabo que me levou para lá e me fez príncipe dos príncipes no meu momento de glória? Porque eu, queridos, quando em 1993, 92, 91, que foram os 3 anos mais difíceis da minha vida, eu cheguei no topo da criminalidade. Não tinha PCC, não tinha comando como tem hoje. Era diferente, o crime era diferente, mas eu cheguei no topo da criminalidade. E deixa eu dizer algo para você, quando eu cheguei lá, em Presidente Prudente, todo mundo sabia quem era eu. Não se andava em Prudente sem falar no meu nome. Sabe o que serviu isso? Nada, queridos. O dia que a enfermidade me pegou, que eu tive uma paralisia nos rins, que eu comecei a fazer tratamento nas clínicas em São Paulo, que eu perdi tudo. Tudo que a droga me deu, ela levou embora. Porque é isso que o diabo faz com você. Ele te usa e te cospe. É isso que o diabo faz com a gente. Ele te usa até te cuspir. Porque hoje você tem força, hoje você tem condições, hoje você tem finanças, hoje você tem possibilidades, hoje você tem contatinhos, hoje você tem tudo. Mas deixa eu dizer para você, haverá um dia, e a Bíblia nos exorta a respeito desse dia. Deus não diz, olha, se, a palavra é quando. A palavra não é se. A Bíblia diz assim, quando você passar pelo dia mau, você vai passar pelo dia mau. Não tem como não passar, porque a Bíblia determinou que todos nós passemos.
A Bíblia diz, quando você passar pelo dia mal, lembre-se do teu Criador. Porque se você não tiver princípio, você não vai suportar. E quando eu passei pelo dia mal, eu não tinha os princípios que eu tenho hoje. E eu sofri muito, queridos. E toda a glória e toda a fama que as drogas e o crime me deu naquela época não serviu de nada, porque eu não podia comprar minha saúde. Então, para resumir com você, no dia do meu batismo, agora eu estou convertido no ano de 1994, dezembro de 94, no dia do meu batismo, eu não tinha um tênis para pôr no pé. A droga levou tudo. Eu não tinha um chinelo para ir para o batismo, queridos. Porque a droga tinha levado tudo. Levou minha saúde, levou meus relacionamentos, levou tudo de mim, tudo. E eu não tinha nenhuma roupa decente, e um chinelo e um tênis para pôr no pé, para poder batizar. Porque é isso que o diabo faz. Então hoje o seu corpinho é um violão, é um violino, é um X-My-Quai, um X-Me-Life, você é o bombadão, a bombadona, você tem, você é... Dizer para você, ó, se apega nisso não. Se apega nisso não, porque isso aí vai passar. E quando todo mundo te usar, vai te cuspir. Vale para o homem, vale para a mulher. Se apega nisso não. Cuide com quem você se relaciona, cuide dos seus. Se importa com quem vai visitar você no hospital o dia que você tiver um acidente. Se importa com quem não vai largar da sua mão quando você receber um diagnóstico. Que a medicina vai falar assim, não tem jeito. Se importa com essas pessoas. São essas pessoas de fato que vão ser diferença na sua vida. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, nós nos arrependemos nesta noite. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, por identificação. Uma palavra direta, Senhor, uma palavra tão direcionada. Senhor, nos revelando coisas, mostrando situações. Senhor, com certeza os adolescentes e os jovens, eles desejam vir para a sua casa para um fervor, para mais um encontro, para um grande barulho, uma grande festa. Mas eu quero declarar, Senhor, a tua palavra nesse lugar. A maior festa que pode haver nos céus é quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Então que a sua palavra seja bússola para as nossas vidas e essa seja uma noite de arrependimento neste lugar. Tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor nos trouxe aqui é porque o Senhor está preocupado conosco. Alinha a nossa vida, Senhor, e coloca-nos de novo no centro da tua vontade. Te pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre somos a igreja que o Senhor deseja, mas nós declaramos, Pai, existe em nós uma ardente expectativa de se tornar ela. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos. Vem com o teu bálsamo, com o teu refrigério. Muda a nossa vida, Senhor. Muda os teus filhos. Coloca mesmo, Senhor, da cabeça à planta dos pés, uma convicção em cada um dos poros, das células dos teus filhos, a tua palavra possa ser manifestada nessa noite. Por isso, Pai, que aquilo que o Senhor está estabelecendo possa fazer com que nós atentemos para a tua palavra, que nós possamos cuidar de nós e da nossa família. Quantas vezes, ó Deus, damos as costas para os pais, para os irmãos da própria casa, de sangue, mas quando estamos lutando lá fora, Senhor, o único lugar que temos para voltar é a nossa casa. Senhor, que a nossa casa se torne um lugar de bênçãos, ó Deus, e o Senhor possa nos direcionar a não negligenciar, porque nós não queremos ser comparados e nem tidos como incrédulos ou pior do que eles. Nós somos o povo que crê, Senhor, e por isso estamos aqui. No nome de Jesus, a quem nós oramos e te damos toda a graça, toda a glória, toda a honra e todo o louvor para todo sempre. A igreja diga amém.